Quem foi o primeiro ateu da história? Essa parece ser uma resposta simples que a gente poderia pegar o livro sobre a história do ateísmo, do historiador Georges Minoir, e facilmente encontrar a resposta de quem foi o primeiro ateu da história. Bem, infelizmente as coisas não são tão simples. Primeiro, porque a definição de ateu ela é um pouco genérica. Então, o filósofo Michel Onfray vai ver com maus olhos essa história da descrença. Ela não pode ser chamada assim de história do ateísmo. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa islâmica, hoje na Arábia Saudita, se converter ao cristianismo, ela pode ser acusada pelo Estado de ser ateia. Algumas condenações no Império Romano, a morte de alguns cristãos, era pela acusação de ateísmo. Então, se você tem uma certa ideia de que tal Deus é o Deus correto, as pessoas que não acreditam naquele Deus podem ser consideradas ateias, desde que você tenha essa definição bastante flexível de ateísmo. Para o filósofo Michel Onfray, no seu tratado ateológico, isso não pode ser considerado ateísmo no sentido forte da palavra, né? Mas sim uma descrença. Nesse livro, contando a história do ateísmo, pessoas como Spinoza, o próprio Epicuro, vão ser considerados como descrentes. Em certa medida são descrentes, mas não seriam exatamente ateus. Ora, nós temos dois candidatos para a história do ateísmo como sendo o primeiro ateu. Temos de um lado o Cristóvão Ferreira, que nós vamos conhecer a história dele hoje, e temos o Jean Méliès, que vocês já conhecem do vídeo anterior. Cristóvão Ferreira foi um jesuíta português. Ele nasceu em 1580 e morreu em 1650, 15 anos antes do Jean Méliès nascer. O Cristóvão Ferreira ele era um jesuíta e os jesuítas eles são uma ordem que é fruto da Contra-Reforma. Então, o que é a Contra-Reforma? Houve a Reforma Protestante, boa parte dos cristãos católicos se tornaram protestantes, então a Igreja Católica começou a tomar medidas contra a Reforma. Uma delas foi os jesuítas. Então, os jesuítas tinham um teor missionário de expandir o cristianismo pelo mundo. E isso coincidiu com as grandes navegações. Então, o sonho do jovem Cristóvão Ferreira era levar o cristianismo para a Ásia, o Japão, China, em especial o Japão. Já nessa época existia um grande movimento cristão no Japão. Os historiadores mais otimistas dizem que chegou a mais de 3 milhões de japoneses cristianizados no século XVII, na passagem do século XVI para o XVII. Em 1600, o Cristóvão Ferreira chega na China. Na China, até hoje, existe uma cidade chamada Macau, que é uma colônia portuguesa. Até hoje lá o dinheiro é em português, as placas são em chinês e em português. E já em 1600 existia uma escola jesuítica lá que formavam os padres. Na China, o padre Cristóvão Ferreira aprendeu japonês, terminou a sua graduação em artes e depois, em 1601, ele foi para o Japão. Os jesuítas eles eram muito bem-vindos, principalmente por causa das suas relações comerciais com o Japão. Então, a Europa, principalmente
Holanda, Inglaterra, Portugal e Espanha tinham relações estreitas com o Japão e faziam negócios. Esses negócios e até contratos, eles eram firmados em português. A maior parte dos jesuítas trabalhava como intérprete dessas negociações. O Cristóvão Ferreira chegou no Japão e começou suas atividades, porém o cenário político do Japão mudou. Então houve uma guerra entre dois shogunatos e o shogunato de Tokugawa venceu esse duelo, esse embate. Esse shogunato, ele é um dos maiores shogunatos da história do Japão. Começou em 1603 e vai terminar lá no final de 1800. Então essa é a família Tokugawa, que vai governar o Japão da cidade de Edo, esse período também é chamado de Era Edo do Japão. Edo é a atual cidade de Tóquio, que hoje é a capital. Então, essa família, quando passa a governar o Japão, muda completamente a política interna. O primeiro objetivo deles é unificar o Japão, não só politicamente, como culturalmente. Então, como existe essa invasão cristã convertendo os japoneses, eles sentem que isso pode ser um fator desagregador politicamente. Então começa uma política inquisitória. Nessa política inquisitória, o cristianismo ele é criminalizado no Japão. Em 1614, foi proibida a entrada de novos religiosos no Japão e foram expulsos os religiosos que já existiam ali, principalmente na cidade de Nagasaki. Então, do porto de Nagasaki saíram vários dominicanos, franciscanos e principalmente jesuítas. Ele passou a viver no Japão de forma clandestina, ele e em torno de outros 50 religiosos. O Cristóvão Ferreira, ele permaneceu na clandestinidade até 1633, quando ele foi preso. As formas de tortura e de morte, elas eram bem peculiares. Então existia um órgão inquisitório que obrigava os cristãos, sejam eles japoneses convertidos ou missionários estrangeiros, a renunciar à própria fé. Então, uma das formas era ser crucificado no mar, até que o mar, ao longo dos dias, subindo ou descendo as marés, afogava ou derrubava a pessoa nas rochas. Enquanto isso, a pessoa tinha a oportunidade de renunciar à fé e pisar sobre a imagem de Cristo e Nossa Senhora, renunciando assim à fé cristã publicamente. Outra maneira de tortura comum era a pessoa ser queimada com água fervente, água de fontes termais, também até renunciar à fé cristã. Só que a mais temível das formas de convencimento era a fossa. A fossa consistia em deixar a pessoa de ponta cabeça, sobre fezes, uma fossa mesmo, com um corpo bastante amarrado para que o sangue não fosse todo para a cabeça e pequeno corte para que o sangue gotejasse bem lentamente da cabeça. Uma mão ficava solta para que a pessoa pudesse fazer o sinal para ser retirada. E assim, quando Cristóvão Ferreira foi pego, junto com os seus companheiros, ele foi submetido à fossa. 2 de seus companheiros duraram muitos dias, um durou 5, outro durou 9 dias na fossa, de ponta cabeça. Mas o nosso herói, Cristóvão Ferreira, durou 5 horas. Sim, 5 horas. Após essas 5 horas na fossa, ele rejeitou o cristianismo, bastante convencido, é claro, pela ausência de qualquer ajuda divina. Pisou sobre a imagem de Jesus na cruz e de Nossa Senhora e rejeitou o cristianismo. A figura do Cristóvão Ferreira, ela se torna emblemática
porque ele vai se tornar objeto da propaganda do shogunato Tokugawa. Ele passa a ser um ícone do abandono do cristianismo e do abraço que toda a população de forma unificada deve fazer ao budismo. O Cristóvão Ferreira, ele adota uma nova família, uma família cujo pai havia falecido. Ele assume o filho e a esposa, muda de nome para Sawano Chuan e morre com esse novo nome. Ele passa também a ser o intérprete da língua portuguesa para essas negociações comerciais, já que novos jesuítas não poderiam entrar no território japonês. E o Sawano Chuan, ele passa a integrar esse grupo inquisitório e passa a perseguir os cristãos que estavam de forma clandestina no Japão ou os convertidos. Houveram algumas expedições abertas pelos jesuítas para resgatar o Cristóvão Ferreira, porque essa notícia chegou na Europa e colocou em total descrédito toda a campanha jesuítica e o próprio cristianismo. Além disso, dessa notícia, o Sawano Chuan fez um tratado filosófico-teológico negando as principais doutrinas cristãs e se chama, se eu não me engano em português, Verdade Revelada ou Decepção Revelada. Esse texto existe em português, de fácil acesso na internet, e lá ele nega completamente o cristianismo e mostrando que suas doutrinas são falsas, desde a Imaculada Conceição até a ressurreição. Dentre essas expedições, existe algumas expedições mais famosas para tentar resgatar a fé do padre Cristóvão Ferreira. Uma delas foi pega pelo próprio Cristóvão Ferreira e os seus integrantes foram submetidos à fossa. A maioria morreu e alguns abandonaram a fé cristã. A história de Cristóvão Ferreira foi retratada num livro de um japonês cristão, católico, e esse livro, cuja tradução seria Silêncio, ele se tornou 2 filmes, um de 1971 e outro mais recente, de 2016, do Scorsese, que retrata uma das expedições que foi buscar o Cristóvão Ferreira no Japão e tentar recuperar a fé dele. Esse filme ele é muito bem feito, bastante longo, tem ótimos atores. O personagem principal seria Sebastião Rodrigues, que é baseado na figura de Giuseppe Chiara, que foi um dos jesuítas da segunda expedição que tentou resgatar o Cristóvão Ferreira. Esse Giuseppe Chiara, ou Sebastião Rodrigues, no filme, tanto na vida real quanto no filme, ele é capturado, ele é interrogado pelo próprio Cristóvão Ferreira e abandona a sua fé. Bem, agora que nós já sabemos quem é o Cristóvão Ferreira, parece ser mais fácil a gente tentar responder essa questão sobre quem foi o primeiro ateu. Ora, nós vimos que as definições de ateus, de certa forma, são bastante flexíveis, então nós vamos considerar ateu aquele que nega todas as divindades e todas as crenças transcendentes e mitológicas, né? Transcendentes no sentido de espirituais. E é, de certa forma, um materialista, ou seja, só a realidade material existe. O Cristóvão Ferreira é um excelente candidato, porém, segundo o Michel Onfray, no final de sua segunda vida, como Sawano Chuan, o Cristóvão Ferreira se tornou um zen budista.
é uma filosofia praticamente sem um Deus, porém ainda é uma religião e tem crenças transcendentes. Então, nesse caso, o Cristóvão Ferreira poderia ser considerado um descrente do ponto de vista cristão, mas não do ponto de vista como um ateu em um sentido mais forte da palavra. Segundo o Michel Onfray, no Tratado Ateológico, o Jamellet seria o primeiro ateu moderno, a primeira pessoa a atender os quesitos completos para ser um ateu legítimo, né?